Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tema de hoje, um tema bem comum dentro do consultório, porque eu não trabalho com obesidade, deixando bem claro, eu não sou médico de obesos, de emagrecimento, mas eu trabalho com medicina, vamos dizer assim, gerenciamento do envelhecimento, uma medicina de caráter preventivo que aumenta as probabilidades do paciente envelhecer com muito mais saúde. Entendendo isso, é óbvio que fica muito mais difícil envelhecer com saúde quando a composição corporal não está ideal, né? E isso eu já fiz até vídeo falando aqui, já fui até meio atacado, né? Chamado de gordofóbico. A verdade é, estar acima do peso não é algo relacionado à estética, e sim à saúde, né? O excesso de tecido adiposo, por si só, já é um tecido considerado hoje uma glândula endocrinológica, principalmente se for tecido adiposo visceral. Mas vídeos sobre isso a gente já tem, apenas então ressaltando a importância de manter o corpo numa composição corporal que seja equilibrada. Isso a gente pode mensurar. Não gosto muito daquele antigo IMC, né? Índice de Massa Corporal. É uma ferramenta fácil de usar para quem não tem uma bioimpedância, um plicômetro, mas a melhor forma realmente é avaliar a composição corporal com algum nutricionista, algum profissional capacitado para isso, ou subir num aparelho de bioimpedanciometria para fazer um scanner do corpo, avaliar quantos por cento é gordura, quantos por cento é massa magra, tá? Legal, a introdução desse vídeo então é para entender que sim, estar acima do peso é um problema de saúde e a gente precisa sempre conduzir o paciente para um processo de emagrecimento. Porém, o que a gente percebe é que quando o paciente inicia o seu processo de emagrecimento, adotando uma dieta de redução calórica, atividade física adequada, ele tem uma boa de uma arrancada, né? Ele arranca bem, ele perde muito peso, claro, se ele tiver com os parâmetros hormonais adequados, né? Tireoide regulada, os hormônios de uma certa forma equilibrados, o paciente perde muito peso. E é muito comum que antes mesmo de ele chegar na composição corporal ideal, ele chegue naquilo que a gente chama de efeito platô, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Também conhecido com outro termo, né? Que seria o set point, tá? Então é a mesma forma de determinar esse momento em que o paciente ele tranca, ele atinge, vamos dizer assim, ele para num peso que não é o peso ideal dele ainda, né? Talvez vamos dar um exemplo aqui, um paciente de 110 quilos, ele tem que chegar num 70, ele perde ali, chega nos 85 e fazendo a mesma dieta, o mesmo exercício físico, ele não consegue continuar diminuindo o peso. Então o objetivo do vídeo de hoje é a gente entender o motivo desse efeito platô, um dos principais motivos, né? A gente tem que considerar que durante esse acompanhamento o médico vai estar monitorando o que é possível monitorar no sangue, né? O mais importante aqui seriam realmente padrões hormonais, porque o nosso corpo ele precisa estar num equilíbrio de hormônios perfeitos para poder realmente emagrecer com saúde, porque senão o paciente pode emagrecer com doença, né? Já dei exemplos aqui, por exemplo, uma menina que está acima do peso, tomando pílula anticoncepcional e querendo emagrecer, usando um hormônio que ele é pró-gordura, ele produz gordura e ele inibe a testosterona. Então uma mulher que vai querer emagrecer tomando pílula, ela tem muita chance de perder muito músculo junto no processo de emagrecimento, porque ela não tem um dos principais hormônios anabólicos do corpo, que é a testosterona. Então, quando o paciente está hormonalmente equilibrado, nutricionalmente equilibrado, e ele começa a emagrecer e logo ele percebe que chegou no seu efeito platô, qual é a grande probabilidade? O que pode estar acontecendo com ele? A culpa toda é de uma glândula chamada de hipotálamo. O hipotálamo, ele vai fazer constantemente, ele fica fazendo leituras, ele faz uma leitura corporal, considerando o ambiente externo, fazendo uma tradução para o ambiente interno, né, do nosso corpo e determinando inclusive como deve ser a taxa metabólica basal desse paciente. Acontece que mesmo que o tecido adiposo
seja considerado um órgão de pouco metabolismo, e vamos deixar claro, tá? Pouco metabolismo. A gente ouve muito falar assim, tecido adiposo não tem metabolismo, não tem função nenhuma. É lógico que tem. Tecido adiposo tem função, tanto é que é necessário ter manter um mínimo de gordura no corpo, né? Porque o tecido adiposo, ele forma hormônios, os próprios hormônios nossos sexuais, testosterona, estrogênio, tudo isso é envolvido, esse processo é envolvido no tecido adiposo, tá? Então é muito importante manter um mínimo de gordura no corpo, o excesso é que é ruim, a falta é tão ruim quanto, porém, o nosso hipotálamo, ele não tem essa capacidade de entender exatamente o que é o mínimo de tecido que o corpo precisa, né? E o hipotálamo, ele entende o tecido adiposo como um tecido protetor ao corpo, tá? E aí tem alguma coisa, vou trazer muita ciência aqui para vocês, muita coisa com explicação científica, reconhecida, mas algumas coisas que ainda não estão muito claras, mas que a ciência estuda, é que possivelmente nós ainda vivemos um resquício do hipotálamo dos nossos ancestrais que viviam em ambientes muito adversos, né? Como por exemplo, os frios glaciais, aquelas eras de inverno glacial, numa época em que o homem não tinha nem habilidade para a agricultura. Ele não plantava, ele vivia da caça, e aí tinham aqueles invernos glaciais que congelava tudo e muito pouco alimento o homem tinha para comer. Então o que era importante? O hipotálamo, ele fazia com que aquele homem ignorante, que talvez nem o fogo conhecia, né? Nem a roda ele conhecia. O que esse homem daquela época com pouco conhecimento saberia sobre calorias, né? Ele não saberia que ele precisaria comer um alimento mais calórico para ter uma reserva. Então ali já entra até uma das explicações de por que o nosso papila gustativa gosta tanto de alimento hipercalórico. Por quê? É uma forma, um mecanismo de sobrevivência, né? Então o homem, ele sentia um prazer maior quando ele comia lá uma chuleta gorda e não uma folha de alface. A folha de alface não dava prazer para ele. Agora, uma comida gorda dava uma sensação de prazer muito grande, né? Era um jeito do próprio hipotálamo estabelecer um mecanismo de sobrevivência e isso fazia com que o homem acumulasse uma maior gordura corporal para ter uma fonte nutricional num momento que ele talvez tivesse escassez de alimento. Sendo assim, e entendendo essa relação do hipotálamo e a gordura, fazendo essa correlação de que tecido adiposo, de certa forma, é uma forma de proteção, o que acontece? Quando você diminui muito rapidamente, emagrece muito rápido, perde muita gordura, o teu hipotálamo interpreta isso como uma ameaça à vida. E então, o hipotálamo vai fazer com que o teu corpo ele entre no que a gente chama de eficácia energética. Já ouviram esse termo aqui? Eficácia energética, que é diferente de eficácia metabólica. Eita, tudo errado. Energética. Tá? O que é uma alta eficácia energética? A gente consegue entender isso olhando para um eletrodoméstico que a gente tem na nossa cozinha, a geladeira. A geladeira, ela sofreu um processo evolutivo melhorando a eficácia energética. Hoje ela consegue produzir frio e manter a função dela gastando muito pouca energia. As geladeiras de 30 anos atrás gastavam uma energia absurda para manter a função dela. Isso é o que vai acontecer com o corpo. O corpo ele entra numa alta eficácia energética. Ele começa a manter as funções corporais gastando menos energia porque ele entende que este corpo está em ameaça e, portanto, ele não deve continuar perdendo gordura. E como que o hipotálamo faz isso? Ele não tem essa capacidade de mandar no corpo, né? Ele é malandro. Ele vai conversando com algumas vias metabólicas que ele consegue comandar e vai transformando elas para que estas vias metabólicas, de uma certa forma, juntas, comecem a diminuir a taxa metabólica basal. A principal delas vai ser a via da alteração de tireoide, né? Por quê? Porque como isso é visto como um estresse para o corpo, né? A perda de peso ela é vista como um estresse para o corpo, vai aumentar o cortisol.
E o aumento do cortisol faz com que os hormônios T4 e T3, que são hormônios da tireoide, eles sejam convertidos mais facilmente no que a gente chama de T3 reverso. Tá? O T3 reverso, ele é uma forma de T3 que não tem função. Tá? Tanto é que quando você pega, não tem aqueles ursos que hibernam, a gente sabe que tem, agora eu não vou saber falar aqui para vocês exatamente quanto tempo que o urso fica dormindo, mas eles ficam meses dormindo, hibernando. Se você tirar sangue de um urso hibernando, você vai ver que o T3 reverso dele está muito alto. Né? É onde você encontra a maior taxa de T3 reverso no animal, é no urso que está hibernando. Por quê? Porque assim ele diminui muito a taxa metabólica basal, né, para que ele possa ficar dormindo sem consumir energia. E essa é uma das primeiras alterações que o corpo vai sofrer para trabalhar com uma alta eficácia energética. Outra coisa que vai acontecer aqui é a diminuição do hormônio melatonina. Né? A melatonina, a gente tem que, de uma vez por todas, parar de falar assim, melatonina é o hormônio do sono. Isso é muito vago, é muito raso, né? Também melhora o sono, mas melatonina tem receptor em pulmão, em músculo, em tudo que é parte do corpo, tem muitas outras funções além de dormir. E uma das funções da melatonina é atuar na forma de oxidação de gordura, né? Então aqui a melatonina que está no músculo, vamos botar aqui, ó, melatonina no músculo, o que ela vai fazer? No tecido muscular isso aqui, tá? Ela vai aumentar a oxidação de gordura e ela vai diminuir a oxidação de carboidratos, tá? Olha que maravilha o que a melatonina faz. Porém, no estado de platô, o que está acontecendo? O meu hipotálamo ele vai reduzir a minha produção de melatonina justamente para que eu não faça mais essa oxidação de gordura, que tem um nome técnico, chama beta-oxidação. O que é esse nome feio? Beta-oxidação. É pegar a gordura, botar na mitocôndria e produzir energia a partir de fonte de gordura. Como não é interessante para o corpo isso, porque o hipotálamo entende que está sob ameaça, vai acontecer que a melatonina cai e por isso que os pacientes que estão em efeito platô geralmente reclamam que o sono está pior. Eles falam que estão acordando de noite, e aqui é importante também a gente até suplementar essa melatonina nesse momento. Outra alteração comum que a gente vai encontrar no paciente com efeito platô é a predominância, o estímulo de um neuropeptídeo chamado neuropeptídeo Y, a nível de sistema nervoso central, eita, tá difícil de escrever hoje. Fernando, você vai botando no quadro quando eu errar e bota o certinho aqui, ó. Neuropeptídeo Y, ele vai fazer com que no sistema nervoso central haja um craving maior, uma compulsão maior por carboidratos. Então, nesse momento do efeito platô, é geralmente o problema, porque o paciente começa a ter uma compulsão. Ele fala assim, nossa, mas eu sinto que eu quero comer, não é qualquer coisa, ele quer caloria, carboidrato, refinado, né? Então, a gente tem que conhecer todos esses sistemas adaptativos do corpo para entender o porquê que o paciente começa a trazer alterações que a gente fica meio perdido, né? Não sabe como conduzir, tá? Então olha aí, ó, já falamos de tireoide, já falamos de modulador do apetite, já falamos de alteração também de melatonina e também, vocês que já estão aqui assíduos do canal, que já assistiram várias vezes os vídeos onde eu falo sobre diabetes e insulina, o que acontece? Olha só, isso aqui é uma célula, tá? E essa célula tem receptores que são receptores de insulina. Tem receptor para tudo que é coisa, mas a gente vai falar aqui de insulina, tá? Que chama receptor RS, receptor de insulina. Dentro dessa célula existem proteínas chamadas de GLUT4. GLUT4. Está aqui dentro da célula, tá? Quando a insulina encaixa no receptor, existe uma mobilização do GLUT4, a insulina sinaliza para que o GLUT4 saia aqui do meio e ele venha parar aqui na membrana da célula. Ó, abrindo canais, o GLUT4 é um canal para a entrada de glicose na célula, ok? Então, vamos lá. Na presença de insulina,
eu mobilizo o GLUT4 para a membrana da célula. Porém, em situação de efeito platô, existe produção de GLUT4 na própria membrana celular sem a necessidade de insulina. E aí o que acontece com isso? Se o paciente que está no efeito platô, porventura, ele fizer uma refeição do lixo, que eles chamam de dia do lixo, jogar para cima a caloria, ele vai absorver muito mais, ele vai engordar muito mais, porque o corpo está tendencioso a engordar. Isso é um efeito natural, porque o corpo está se sentindo pobre, então quando ele recebe alguma coisa, ele pensa, eu vou guardar isso aqui tudo que eu posso, porque eu não sei quando eu vou ter comida de novo. Isso é mais ou menos como uma pessoa rica, abundante de dinheiro, e agora ela ficou pobre, mas ela já viveu a riqueza, agora está pobre. O que acontece? No primeiro dinheirinho que ela vê, ela ganhou lá 10 mil reais, ela não vai sair gastando. Ela vai falar, eu vou guardar esses 10 mil, porque eu não sei, sabe-se lá quando eu vou ter dinheiro de novo. Então, isso também é importante de entender. Por que pessoas que emagrecem rapidamente, elas também engordam facilmente depois, né? A pessoa fala assim, nossa, cara, antigamente eu ia num rodízio de pizza e eu comia lá à vontade, quando eu tinha meus 130 quilos, eu engordava, sei lá, meio quilo de um dia para o outro. Agora que eu emagreci, eu vou no rodízio de pizza, eu como a mesma coisa, eu engordo 1,5 kg. O corpo tem essa capacidade de retenção muito maior, mas é como um mecanismo de defesa. Bom, entendendo isso, então vem aqui as considerações finais desse vídeo. Primeiro lugar, será que é interessante a gente submeter o paciente a uma dieta muito restritiva para que ele perca muito peso rapidamente? Porque ele vai chegar nesse efeito platô e isso, de certa forma, gera o paciente ele fica decepcionado, desmotivado, porque ele fala, putz, cara, eu tô fazendo tudo igual, tô me esforçando, vou pra academia, eu sigo na dieta, e isso faz com que ele comece a se boicotar, porque ele fala, tudo que eu tô fazendo não dá certo, e aí ele começa as permissões, ele sai um dia, outro dia da dieta de novo e tal. Então, assim, eu gosto de trabalhar aqui na minha clínica com restrição calórica contínua, né? Diminui 25%, 30% da caloria da dieta do paciente, vai tendo uma perda menor, mas gradual, e isso diminui muito a probabilidade de um efeito platô. Outro ponto importante é que assim, ó, esse mecanismo todo que eu expliquei aqui para vocês é que faz com que muita gente, eu já vi isso em canal, principalmente de nutricionista, confesso que fico chateado quando eu ouço pessoas se oportunizando de toda essa informação bioquímica para valorizar e incentivar o dia do lixo. Eles falam assim, olha, para não ter esse efeito platô, é legal uma vez por semana você comer o que você quiser, porque assim você faz dá um choque no corpo, o corpo tem que reagir, tem que aumentar a função da tireoide. Isso, de certa forma, é verdade. Até um ponto, né? Por quê? Porque não precisa fazer esse dia do lixo comendo alimentos inflamatórios. Você deve, e é legal fazer um dia ou 2 na semana de aumento calórico, mas você não precisa comer porcaria inflamatória para ter um aumento da caloria. Você pode fazer isso muito bem comendo banana com mel, né? Botando alimentos mais calóricos na tua dieta, dá um choque no corpo e faz com que o corpo não entre facilmente nesse efeito platô, tá? Então essa é a dica principal aí, ó. Quando você perceber que o teu corpo está entrando no set point, ou efeito platô, é muito importante repensar a tua dieta, aumentar as calorias da dieta sem medo, talvez você até ganhe lá 1 quilo, 2 quilos, mas a partir daí você começa a modificar todo esse sistema de proteção que o hipotálamo criou. Bom, hoje estou fazendo um vídeo aqui falando sobre efeito platô, dando uma de nutricionista, mas aqui no estúdio, aqui, vem cá, querido, vem cá, levanta aí. Nós temos aqui um dos maiores nutricionistas do Brasil. Tá aqui o meu grande amigo, ele é de surpresa aqui, ó. Ele veio bonito como se ele fosse. Ele é tão alto que ele tá... Ele não tá aparecendo? Abaixa aqui, ó. 1,99 m de altura. Ele veio bonito, parece que ele tava sabendo que nós ia chamar ele aqui pro vídeo, mas não foi, né? Ele anda assim. Tá aqui, ó, Everton Botega, o microfone tá chegando aí. Fala pra mim o seguinte, concorda com o que eu falei aqui hoje? Tá aprovado, é isso aí. Então, o efeito platô tem solução. Basta saber os mecanismos certos para ter ação.
Bora! E para quem não conhece o Everton, olha o jabazinho aqui, ó. Fernando, bota o Instagram do Everton aí, que hoje ele é um cara, um dos ícones no Brasil aí, para ensinar as pessoas não só a fazer dieta, mas também para virar essa chave na cabeça aqui, que é a coisa mais difícil, né? Aplicar para sempre um novo estilo de vida. Obrigado pela tua presença aqui no vídeo, querido. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um likezinho, compartilha com os amigos, compartilha com a família, põe no grupo de WhatsApp. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda segunda, quarta e sexta-feira o aviso de um vídeo novo sobre saúde aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.